Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 24ª rodada. E depois de uma... Mas como é que a gente pode descrever você jogar a quase 4.000 metros de altitude, cara? Sobrevivência, acho que a palavra é isso. Depois do Flamengo jogar contra o Bolívar pela Libertadores e sobreviver, né? Porque eu acho que é a palavra que dá para se usar. E aqui eu não estou querendo defender Flamengo, nada, tá? Qualquer time que fosse, jogar lá, irmão. Aquilo lá não é futebol, lá é outra coisa. E aí você vai para lá para tentar ficar vivo. Mais ou menos isso. Treinador Tite passou mal, muitos jogadores passaram mal. Apareceu aí vídeo de jogadores com bomba de oxigênio. Vi muita gente criticando o Tite porque ele não tinha tirado o Carlinhos, deixou o Carlinhos durante mais tempo. O Bruno Henrique estava passando mal também, foi por isso que o Bruno Henrique não entrou antes também. Então, cara, criticar o Flamengo acho que é uma grande de uma insensatez. O Flamengo tinha que se classificar. Mata-mata não se joga, mata-mata se classifica. O Flamengo se classificou, independente do que aconteceu. E aí, a CBF, que é esta zona, que é essa balbúrdia, né? O Flamengo joga na foi quinta-feira ou quarta-feira? Porra, eu nem sei, irmão. O Flamengo jogou na quinta. 72 horas depois, o Flamengo tá jogando de novo, irmão. E aí? Aí você vem de uma altitude, você tem a viagem. Não dá para se recuperar direito, parceiro. Não dá. E aí o Flamengo volta pro Campeonato Brasileiro, tendo no meio de semana o Bahia pela Copa do Brasil. Irmão, torcida do Flamengo Nutella. Seus torcedores Nutella. Alguns torcedores Nutellas e soberbos. Irmão, o Flamengo não é uma seleção. O Flamengo é um time que tem um bom elenco. Mas bom elenco até a página 3 e 4. Porque se você tiver uma porrada de desfalque, não tem. Se você tiver uma porrada de jogo, não tem elenco que resiste, irmão. Então para o Nutelinhas de reclamar de tudo. Achar que o Flamengo tem que dar espetáculo todo jogo. Vocês são chatos pra cacete. O pior é que tem uns comentaristas que ganham dinheiro que também, velhos, mas chiliquentos, porra. Reclamam. O Flamengo continua nas 3 competições. Não, mas se o Flamengo tivesse jogado bem, tava tranquilo nas 3. Porra, vocês são chatos pra cacete, irmão. Chatos pra cacete. Uma soberba. Porra! Pra você ter ideia de como a torcida do Flamengo tem uma parte que é chata pra caralho, principalmente alguns comentaristas, os garotos foram campeões mundiais sub-20. Estavam comemorando. Porra, tinha gente cornetando os garotos que estavam comemorando, que estavam com a caixa de som. Pô, vocês vão tipo pra merda. Porra, não é possível, cara. Pelo amor de Deus. E aí, o Flamengo nesse calendário maluco, louco, depois de sobreviver a altitude, joga em casa contra o Bragantino. O Bragantino que vem mal, cheio de desfalques, na parte de baixo da tabela. Joga Flamengo e Bragantino, o Flamengo também com desfalques, tendo que se poupar um pouquinho, porque tem jogo importante contra o Bahia, pela primeira partida da Copa do Brasil. Jogo difícil, time do Bahia inteiro, né? Bahia jogou hoje contra o Botafogo e empatou em casa. Mas, fisicamente, o time do Bahia, obviamente, vai estar melhor do que o do Flamengo. E o Flamengo joga e ganha do Bragantino de 2-1. Foi um jogaço? Não foi um jogaço. E nem dava para ser um jogaço. Flamengo desgastado, Flamengo cansado. O Bragantino com 7, 8 jogadores, 8 desfalques. Não ia ser um jogaço.
situação era a estreia ou reestreia do Michael, né? O robozinho, que fez o primeiro tempo muito bom. Muito bom ele, Luiz Araújo. O Bruno Henrique um pouco abaixo. O Léo Ortiz ali na zaga. O Léo Pereira, legal, pelo lado esquerdo. O Gerson. O Wesley também não deixa de ser ruim. Mas tudo no primeiro tempo, enquanto tinha gás. Aí depois a coisa se complica um pouco, porque o gás vai embora. E ainda no campo onde estava chovendo. Então o Flamengo vence por 2-1. Não foi um jogaço. Valeu pelo resultado e o Flamengo continua ali na briga. Vamos ver aqui a classificação, como é que ficou. E vamos falar um pouquinho do jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor do Massa Bruta, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a aquecer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo para a classificação. Bom, o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1. O Flamengo termina a rodada na quarta colocação com 44 pontos e 23 jogos, ou seja, o Flamengo tem um jogo a menos. Está atrás do Palmeiras, que também tem 44 pontos, mas o Palmeiras tem os 24 jogos. O Palmeiras tem 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Flamengo tem 5 derrotas. O Palmeiras fez 36 gols, o Flamengo fez 38. O Palmeiras levou 19 gols, o Flamengo levou 26. Ou seja, o Flamengo tem um saldo de 12 e o Palmeiras tem um saldo de 17. Sendo que no último jogo, o Palmeiras meteu 5 no Cuiabá. Então isso colocou aqui os gols pró do Palmeiras, com esses 5 gols, foram para 36. Né? Isso deu uma boa aumentada no saldo de gols. Mas o Flamengo está ali na quarta colocação, está nesse momento a 4 pontos do Fortaleza. O Flamengo tem um jogo a menos, do Fortaleza também tem um jogo a menos, o Botafogo tem 47. O São Paulo venceu, foi a 41, mas tem 24 jogos também. O Bahia empatou, tem 39. Ou seja, o Flamengo está ali com 44 pontos na quarta colocação, mas tem um jogo a menos. Esse jogo a menos pode fazer o Flamengo chegar aos mesmos 47 pontos do Botafogo, né? E aí vai para o saldo de gols. Saldo de gols do Botafogo hoje tem 17. Teria um saldo de gols maior do que o do Flamengo também. Mas o Flamengo ficaria com os mesmos 47 pontos. Passaria, ficaria ali um ponto atrás do Fortaleza. Se o Fortaleza ganhasse o seu jogo atrasado, iria a 51. Ficaria ali o Flamengo a 4 pontos do Fortaleza na briga. É importante ser líder? Sim, é importante. Mas ser líder hoje não quer dizer que vai ser campeão. O líder da 24ª rodada é legal para comemorar, mas na prática, pro título, não quer dizer muita coisa, quer dizer que você está no bolo. Então o Flamengo ali termina a rodada na quarta colocação com 44 pontos e um jogo a menos, podendo fazer esse jogo a menos, ultrapassar o Palmeiras, ficar na terceira colocação, empatado com o Botafogo com 47 pontos. Então, o Flamengo, depois aí de perder, empatar, perder pontos no Campeonato Brasileiro, derrapar, volta a vencer. Né? A gente não sabe como é que o Flamengo vai ficar no Campeonato Brasileiro. Irmão. É impossível você ir 100% no Campeonato Brasileiro, 100% na Copa do Brasil, 100% na Libertadores. Não dá. Acho que a sorte do Flamengo, pode-se dizer assim, lógico, isso vai acontecer para todo mundo, mas a sorte do Flamengo é que depois do jogo do Bahia, o Flamengo tem 12 dias, todo mundo vai ter 12 dias por causa da data FIFA. Lógico, o Flamengo tem alguns jogadores convocados, mas o Flamengo vai poder recuperar muitos jogadores, descansar
Tem alguns que não vão se recuperar mesmo, né? Porque não jogam mais esse ano. Tipo Cebolinha e o Vinha não vão jogar. Mas outros jogadores podem ali se recuperar. No caso do Pedro, que de repente vai estar até na seleção. Mas jogadores que estão chegando aí, que o Flamengo está contratando, vai ter esse período para incorporar. Então, a vitória do Flamengo foi do Flamengo ficar ali no G4 e continua na briga pelo título. E o Bragantino com mais uma derrota. Nos últimos 5 jogos o Bragantino não ganhou de ninguém. Dos últimos 15 pontos o Bragantino só fez 2. Está ali na 20ª, está ali na 14ª colocação com 27 pontos, com 22 jogos, 2 jogos a menos. Porém, o Bragantino está caindo vertiginosamente e chegando muito próximo da zona de rebaixamento. O Bragantino está na frente ali do Criciúma. O Criciúma tem 25 pontos, mas o Criciúma também tem 22 pontos. O Fluminense está ali com 24 pontos em 23 jogos. O Bragantino tem que abrir o olho porque está ficando complicado para o Bragantino a pontuação. O Bragantino na próxima rodada enfrenta o Criciúma fora de casa. O Criciúma fora de casa. E o Flamengo, na próxima rodada, o Flamengo joga contra o Corinthians fora de casa. Só que esse jogo contra o Corinthians fora de casa deixa eu ver aqui. Ah, não, cara, ainda tem um jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Flamengo ainda tem um jogo antes da parada, né, cara? O Flamengo joga contra o Bahia e depois tem um jogo contra o Corinthians e depois para, né? E depois para. É um jogo complicado, o Corinthians na zona de abaixamento, precisando ganhar em casa. Jogo complicado do Flamengo fora de casa. Jogo complicado. O Flamengo, não tá fazendo um bom jogo. Cara, eu até concordo, né? Até concordo. Talvez aí, se nesse jogo contra o Corinthians, os jogadores que estão sendo contratados, né, já tiveram à disposição, né, estão correndo atrás para isso, já vai ajudar bastante ao elenco do Flamengo. Vamos ver, mas é um jogo, um jogo complicado diante da situação que está o Corinthians na próxima rodada. Então, Flamengo é o 4º colocado e o Bragantino o 14º. E a partida, cara, vamos lá. O Flamengo deu 13 chutes, o Bragantino 12. O Flamengo deu 7 chutes em direção ao gol, o Bragantino 2. O Flamengo teve mais posse de bola. O Flamengo acertou mais passes, teve mais precisões no passe. O Flamengo fez 13 faltas, sofreu 12. Cartões amarelos 1-1, impedimentos 1-1 e escanteio. 6 do Flamengo e 10 do Bragantino. O único número que o Bragantino ganhou do Flamengo foi no número de escanteios. Porque no restante, o Flamengo acabou levando a melhor. Não foi um jogaço. O Bragantino começou pressionando, tentando criar dificuldades, teve uma bola na trave, mas o Flamengo com uma movimentação muito interessante dos 3 homens da frente, que o Flamengo estava jogando com 3 pontas, e aí o Michael começou muito bem, o Luiz Araújo muito bem, o Bruno Henrique um pouco abaixo desses dois, mas se movimentando muito, confundindo a zaga do Bragantino. Michel bem maduro, caindo pelo lado esquerdo, infiltrava pelo meio quando a jogada estava do lado oposto, o Michael fazendo lançamentos de uma ponta para outra. Começou muito bem, o Luiz Araújo com muita vontade. E apesar do Bragantino ter começado bem e ficado um pouco mais com a bola, mas o Flamengo, quando atacava, o Flamengo era sempre mais perigoso. E aí teve um momento do Bragantino, depois o Flamengo começa a dominar o jogo, começa a acelerar um pouco mais o jogo fica mais a caráter do Flamengo, mais acelerado, e aí sai o gol do Michael, né? Uma bola ali que o Luiz Araújo joga, o Michael cabeceia, toma a frente do jogador do Bragantino e faz um gol de cabeça, fazendo 1-0. E o Flamengo continua bem. No primeiro tempo, teve só o início que o Bragantino foi melhor, mas depois o Flamengo dominou, fez o gol e continuou melhor do que o Bragantino no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, nitidamente o Flamengo já volta para o segundo tempo, nitidamente com a parte física já gritando. O Michael, mas o Michael não jogou na altitude, tá. Mas o Michael jogou acho que foi no sábado, se eu não estiver enganado, foi sábado? Não, acho que jogou no domingo, sábado, sei lá, lá na Arábia,
teve negócio de sair, transição, vem pro Flamengo, se apresenta, treina 2 dias. Bom, obviamente que a parte física dele é pifar. E pifou no segundo tempo, então o Michel ficou quase que fazendo um número ali, correndo, mas ficou bem encostadinho lá pelo lado esquerdo para espaçar o Bragantino. Quase não veio pela direita, ficou mais por ali. E o time do Flamengo nitidamente cansando com cão pesado, tentando conduzir o jogo de uma outra maneira, mas o Flamengo, com essa formação, não tinha o toque de bola, não tinha aquela ficar com a bola quando você tem o Arrascaeta, quando você tem o De La Cruz, quando você tem o Pedro, né, que faz muita falta. E aí o Bragantino foi indo para cima, tentando correr, mas o Bragantino ficava com a bola, tentava alguma coisa, mas concluía muito pouco, criava muito pouco. Tinha aquele volume, mas criava muito pouco. E toda vez que o Flamengo atacava até com muito mais perigo do que o Bragantino, chutando mais em direção ao gol. Só que o Bragantino consegue empatar. O Flamengo tem um ataque e na sequência o Bragantino consegue empatar. Não me lembro se foi uma falta, um escanteio, bola batida. O Alan, em vez de cabecear para fora da área, ele dá um passo para dentro da área. O jogador do Bragantino sozinho, só escorou, botou para dentro. Né? Ainda tentaram culpar o Wesley. Porra, o Wesley, coitado do Wesley. Mas ele tava ali, o Wesley deu condição. Pô, independente se o Wesley deu condição ou não, quem cabeceou para trás foi o Alan. Então, não ia mudar nada. Então, a culpa foi do Alan, que, infelizmente, o Alan, torci muito pro Alan, queria muito que o Alan fosse pro Flamengo, mas, infelizmente, o Alan não vingou no Flamengo. Não vingou no Flamengo. Não deu, acontece. É um muito bom jogador, mas não vingou. Parece que da contusão dele que ele teve, a contusão fez, quando ele estava no Atlético Mineiro, mudou um pouco o Alan. Mas uma pena. Eu queria muito que ele desse certo. Tem alguns jogadores que você torce para dar certo, mas o Alan parece que não deu certo. E aí o Flamengo toma o gol de empate, a torcida já vai, o Alan, é óbvio. E na sequência o Flamengo faz um ataque, o Luiz Araújo com drible entra dentro da área, e aí o Bragantino como é que eu falo? Agradece o Flamengo pelo passe que o Alan deu, dando um gol pro Flamengo. Bola jogada dentro da área, o cara dá um bico, bate no jogador do Bragantino, não entra, gol contra. Aí o Flamengo volta a tomar a frente de 2-1. O Bragantino tenta ir para frente, como eu falei, tentando volume, tentando acelerar o jogo, mas pouca criatividade. E o Flamengo começa a mudar alguns jogadores, nitidamente por cansaço. Alan já estava com cãibra, Léo Pereira não conseguia mais correr, ou seja, o cansaço está batendo, o time do Flamengo nitidamente andando. Você viu os jogadores devagar, né, tentando passar o tempo, e conseguiram segurar o resultado, que era até uma outra situação ainda do Flamengo ali, mas conseguiu manter o 2-1. Para mim, um placar justo, vitória do Flamengo. Você pega pelos números aí, os números foram a favor do Flamengo. O Flamengo não foi um partidaço, mas o Flamengo, para mim, foi melhor e fez por gasto diante de um cansaço eminente, de um calendário louco e criminoso. Então, grande vitória do Flamengo, soma 3 pontos, continua ali no bolo da galera de cima, brigando pelo título brasileiro. Então, tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!